O filme O Sacrifício do Cervo Sagrado, de 2017, dirigido por Yorgos Lanthimos, é um filme psicológico e perturbador que mistura drama, mistério e elementos de horror. A obra explora temas de culpa, justiça e sacrifício, seguindo um médico cirurgião e sua família em um contexto de tensão crescente. Stephen Murphy é um cirurgião cardíaco respeitado que vive uma vida aparentemente perfeita ao lado de sua esposa Ana, uma oftalmologista, e seus dois filhos, Kim e Bob. Apesar de sua rotina profissional exigente, Steven mantém uma relação peculiar com Martin, um jovem cuja conexão com ele inicialmente parece estranha e não explicada. Com o tempo, descobre-se que Martin é o filho de um paciente de Steven que morreu durante uma cirurgia cardíaca realizada por ele anos antes. Embora Steven afirme que a morte foi um acidente, Martin parece carregar ressentimento e uma necessidade de vingança. A trama começa a se desenrolar de maneira sinistra quando Martin se aproxima da família de Steven, estabelecendo uma relação inquietante com seus filhos. Logo, as coisas inexplicáveis começam a acontecer. Bob, o filho mais novo, perde a capacidade de andar sem qualquer razão médica aparente. Depois, ele para de comer e os médicos não conseguem diagnosticar o problema. Pouco depois, Kim apresenta os mesmos sintomas. Martin confronta Steven e faz uma revelação chocante. Ele acredita que a morte de seu pai foi culpa de Steven e, como punição, a família do cirurgião deve sofrer proporcionalmente. Ele impõe uma espécie de maldição sobrenatural, a menos que Steven escolha matar um membro de sua própria família. Todos eles morrerão de forma lenta, primeiro perdendo o uso das pernas, depois se recusando a comer e finalmente sangrando pelos olhos até morrerem. Desesperado, Steven tenta resistir à ameaça de Martin, levando-o ao extremos para salvar sua família. Ele chega a sequestrar Martin e torturá-lo, mas isso não reverte os sintomas dos filhos. Enquanto isso, Ana, sua esposa, confronta Steven sobre a morte do pai de Martin, questionando sua responsabilidade no caso. Com o tempo se esgotando e seus filhos cada vez mais próximos da morte, Steven toma uma decisão cruel e irracional. Ele resolve realizar o sacrifício de forma aleatória. Ele venda os olhos e amarra sua família, gira em círculos com um rifle e dispara contra eles. O tiro atinge Bob, o filho mais novo, e após o sacrifício, Kim e Ana se recuperam completamente, como se a maldição tivesse sido quebrada. Na cena final, Steven, Ana e Kim visitam a lanchonete onde Steven costumava encontrar Martin. Eles o veem, mas nenhum deles fala com ele. Martin olha para eles em silêncio enquanto a família sai, deixando uma sensação de desconforto e inevitabilidade. O filme é uma alegoria do mito grego de Ifigênia em Aulis, onde Agamenon sacrifica sua filha para apaziguar a deusa Artemis e permitir que os ventos favoráveis levem sua frota para Troia. Assim como no mito, Steven é colocado em uma posição de escolha impossível entre o dever, o sacrifício e a moralidade. A direção de Yorgos Lanthimos contribui para a atmosfera desconcertante com diálogos rígidos, atuações frias e uma trilha sonora inquietante, reforçando o tom de pesadelo do filme. O sacrifício do cervo sagrado é um estudo poderoso e perturbador sobre a culpa, o destino e a crueldade inerente às escolhas humanas. O filme é carregado de simbolismos e reflexões filosóficas sobre a culpa, responsabilidade e justiça divina e os limites do livre-arbítrio. Sobre a direção de Yorgos Lanthimos, a obra mistura mitologia grega com uma crítica moderna ao comportamento humano e às dinâmicas de poder e moralidade. Agora, vamos analisar algumas das principais filosofias e simbolismos presentes no filme. O mito de Ifigênia e a justiça divina. O filme é uma releitura do mito grego de Ifigênia em Aulis,
No mito, Agamenon, o líder grego, mata um servo sagrado de Ártemis, despertando sua ira, para apaziguar a deusa e garantir ventos favoráveis para sua frota grega. Ele é obrigado a sacrificar a sua filha, Ifigênia. Paralelo com Steven e Martin, Steven é colocado na posição de Agamenon, sendo forçado a sacrificar um membro de sua família para compensar a culpa de seu erro passado. Martin funciona como uma espécie de agente do destino ou divindade vingativa, punindo Steven por seu comportamento aparentemente negligente. A ideia de sacrifício. O sacrifício no filme questiona os limites da moralidade, até onde alguém está disposto a ir para salvar o resto de sua família. É justo impor uma escolha tão cruel, assim como Agamenon. Steven é reduzido a um peão das circunstâncias, sem controle sobre seu destino. A representação do destino e a ausência de livre-arbítrio. Marte simboliza uma força inescapável e impiedosa, como o destino ou o conceito de justiça divina. Ele não se apresenta como um vilão comum, mas como um elemento inevitável, quase metafísico, que conduz Steven a um dilema impossível. O filme sugere que as ações humanas, por mais controladas que pareçam, estão subordinadas a forças maiores. Steven não pode evitar o sacrifício, pois a maldição é uma punição divina ou sobrenatural. Isso reflete uma visão determinista da existência, onde nossas escolhas estão limitadas por condições impostas externamente. A culpa e a expiação. A culpa é o motor da narrativa. Steven é um cirurgião renomado, mas sua arrogância e senso de invulnerabilidade são abalados pelo erro que causou a morte do pai de Martin. A responsabilidade profissional versus a moral. Steven insiste que a morte do paciente foi acidental, mas nunca se compromete emocionalmente com a ideia de reparar o dano. Sua postura fria reflete uma desconexão moral que o persegue até ser confrontado com as consequências. A expiação através do sacrifício. Martin força Steven a encarar a culpa de forma literal, exigindo uma reparação proporcional à perda sofrida. O sacrifício final simboliza uma expiação brutal e inescapável. As dinâmicas familiares e o colapso do ideal burguês. A família de Steven parece perfeita à primeira vista, mas o filme revela rachaduras profundas. A falta de empatia. Steven e Anna são emocionalmente distantes, tanto entre si quanto em relação aos filhos. Essa desconexão reflete uma crítica à superficialidade das relações contemporâneas e à falta da verdadeira responsabilidade parental. A racionalidade como falha. Steven tenta resolver a situação de forma lógica, sem considerar o impacto emocional de suas ações. Sua tentativa de controlar o destino através da razão falha completamente, enfatizando a impotência humana diante de forças transcendentes. O cervo como símbolo. O título do filme faz referência ao cervo sagrado de Ártemis, um animal que representa pureza, inocência e conexão com o divino. A inocência sacrificada. Bob, o filho mais novo, é o cervo sagrado no contexto do filme. Ele é morto para restaurar a ordem, assim como o cervo do mito foi sacrificado. Sua morte simboliza a perda da inocência e a brutalidade de um mundo que exige equilíbrio a qualquer custo. O cervo também representa um ciclo contínuo de culpa, expiação e sacrifício, sugerindo que essa dinâmica é inerente à condição humana. O estilo visual e o vazio existencial. A estética do filme reflete seus simbolismos e temas filosóficos, a frieza e o distanciamento. A direção de Lanthimos usa diálogos monótonos e atuações quase robóticas para criar uma sensação de alienação, destacando o vazio existencial dos personagens. Isso reforça a ideia de que eles são marionetes em um jogo maior.
Os ambientes clínicos e estéreis refletem a desconexão emocional dos personagens e o controle racional que Steven tenta impor em meio ao caos. O silêncio divino. O filme também reflete sobre o silêncio de Deus ou do destino em relação ao sofrimento humano. Martin nunca explica como a maldição funciona, ela simplesmente age. Isso sugere uma força superior que não oferece explicações, ela apenas exige justiça. Conclusão: o sacrifício do servo sagrado é uma meditação profunda sobre o peso da culpa, as limitações humanas e a inevitabilidade do destino, misturando o mito clássico com o contexto moderno. O filme nos força a confrontar questões desconfortáveis sobre moralidade, justiça e a fragilidade do controle humano diante das forças maiores que governam nossa vida. É uma obra que desafia o espectador a refletir sobre a brutalidade das escolhas e o preço da redenção. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Obrigado por assistirem e não se esqueça de se inscrever no canal se você não for inscrito e se curtiu o conteúdo, deixe o like para ajudar no crescimento do canal.